e agora vamos falar sobre o tema de hoje. Nós terminamos sobre a crise da alma, falamos aí nos últimos domingos. Se você não perdeu nenhum, você pode ir no nosso YouTube, na divulgação da nossa igreja. Nós falamos sobre inveja, ansiedade, vítima virtual e mágoa. 4 partilhas que nós tivemos aqui para nos ajudar a lidar com essas crises da alma. Não são as únicas, né? Tem muitas outras crises. Semana passada foi sobre mágoa, e durante a semana foi aí o maior auê nos PGs, porque a gente pega o estudo de domingo e dilui durante a semana e conversa, aprofunda os temas e traz mais aplicações ainda. Por isso que é importante falar da importância do PG. E o Dia da Visão é uma retomada a isso. Só que eu achei por bem, pensando que nós estamos no meio do ano, muitos de nós estamos cansados. Mais um domingo e termina junho. Você viu como passou rápido? Estamos na metade do ano. Alguns de nós estamos cansados. Alguns de nós estamos em semana de provas, em faculdade, professores super atarefados. Alguns de nós chegam assim na metade do ano, na dinâmica aí da vida, conta para pagar, às vezes você conta com o Pix, não entra, a rotina de casa, filho, escola, boletos, e vai nos deixando assim, numa situação assim, de lentidão, de exaustão. Tem gente que fica doente, né? Tem uma síndrome chamada burnout, que tem a ver com esgotamento físico, esgotamento mental. A pessoa reduz a capacidade de trabalhar, fica exausta. E é bom a gente fortalecer o coração, não é? Dar uma ajustada na nossa vida. O nosso mundo cobra muito, seja melhor. Sempre com isso, você não pode falhar. Você só tem valor se você produzir. São mensagens assim que nos bombardeiam, exigindo metas, 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 metas. Tem até igrejas que pedem metas, metas, cobranças, cobranças. Pessoas que ficam lá quase que diariamente em busca de um objetivo. A gente sabe que cristianismo é muito mais simples e muita gente se sente incompleta, muita gente se sente muito vazia. Então, meus queridos, diante desses padrões tão pesados, diante de uma apatia que nos assola, há muita gente desanimada assim de maneira silenciosa, né? Há um desgaste silencioso que às vezes a gente nem percebe. Mas eu tenho boas notícias para você. Quais são as boas notícias? Deus conhece seu cansaço e não ignora a sua dor. Deus conhece seu cansaço, Ele não ignora a sua dor. Paulo falou assim: nós não desfalecemos. Mesmo que o nosso homem exterior vai se deteriorando, o nosso interior vai se renovando. O nosso exterior, a gente vai passando por processos. Eu estou chegando aos 62. Já. Eu fiz um inventário. Eu fiz um inventário do meu esqueleto, do meu chassi, e eu tirei algumas conclusões. Meu querido Marcos, que também está chegando por aí, eu já tive um acidente, quebrei aqui uma parte aqui da cabeça, né? Tive um acidente, já quebrei uma costela. Eu já não sou mais original de fábrica, eu fiz vasectomia. O que um homem não faz por amor a uma mulher? O que mais? Eu tenho bronquite, sinusite. Eu percebo em mim um certo desgaste. Antes de casar, eu tinha muito cabelo. Ainda bem que a Sandra não está aqui para escutar isso. Mas a brincadeira, não foi o casamento que tirou meus cabelos, foram a igreja também, vocês também contribuíram para isso. Mas, e a gente não está preparado para envelhecer, né, Rita? Quando viu, já foi.
Então, meus irmãos, ainda bem que cada vez mais a gente está mais perto do nosso ideal. Cada ano que passa, estamos nos aproximando da nossa versão melhor. Não é verdade? E tomara que a gente esteja crescendo na graça, ainda que o corpo não esteja crescendo tão bem fisicamente. Como disse alguém, já que eu não cresço, eu estou expandindo, né? Meus queridos, então eu quero ler esse texto aqui, ó. 2 Timóteo 1, 3-7. Dou graças por você ao Deus que sirvo. Eu sirvo esse Deus, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Não sei se Paulo está falando de familiares dele ou dos judeus. Provavelmente sim, porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, ele está se referindo ao povo piedoso que viveu antes dele. Tá certo? Talvez você fale assim, mas eu não sou judeu. Mas os nossos antepassados cristãos, que são nossos irmãos, espiritualmente falando, serviram a Deus e esse evangelho chegou até nós. Então eu posso falar que meus antepassados cristãos serviram a Deus e louvado seja o Senhor por isso, que o evangelho chegou até mim. E eu quero também que os meus descendentes sigam a esse mesmo Deus. Eu sempre me lembro de você. Olha que companheiro fiel, né? Em minhas orações, noite e dia. Você já pensou alguém que ora por você todo dia? Será que você ora por alguém todo dia? Em Filipenses ele fala assim, eu carrego vocês no meu coração. Tinha os sacerdotes que tinha 6 desenhos das tribos de um lado, 6 desenhos da tribo do outro lado. O sumo sacerdote tinha na roupa dele um emblema, como se fosse um símbolo de cada tribo de Israel, para ele estar sempre lembrando daquele povo. Hoje seria muito bom a gente ter pessoas, situações que a gente carrega no coração para orar todo dia. Né? Lembrar como Paulo orava. Eu quero muito revê-lo, pois eu me lembro de suas lágrimas. Olha que pessoa sensível que era Timóteo. Uma pessoa que tinha compaixão, tinha amor à obra. Às vezes eu oro para Deus, Senhor, meus olhos são tão secos, é tão difícil eu chorar. Me ajude a ser mais compassivo, me ajude a ter mais compaixão, porque a gente vê tantos cenários e às vezes aquilo não mexe com a gente, não é? Então eu peço para Deus, para eu aprender. Nosso reencontro me encherá de alegria. Tem pessoas que quando a gente encontra com elas, é uma alegria, é um bálsamo, né? É uma motivação tremenda. Eu lembro-me de sua fé sincera. Que qualidade Timóteo tinha, né? Tem tanta fé do gospel, do mundo gospel, que é fake, que é falso. Parece que é, mas não é. Timóteo era um cristão assim, verdadeiro. Como era de sua avó. A fé sincera vem de família, ó. A avó, Dona Lloyd, a Dona Eunice, a mãe dele, o pai é apagado. Tem semelhança com a realidade? Tem marido tão apagado. A avó é uma maravilha, a filha é uma maravilha, o filho é uma maravilha, e o marido é apagado. Ou o contrário também, tá? Porque alguns homens já me olharam bravo aí, às vezes então, isso acontece, é uma realidade. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Timóteo era um bom cristão ou não? Era. Era um bom cristão. Tinha boa base, boa formação, família legal. Mas mesmo Timóteo, por mais brilhante que fosse, precisava ouvir isso aqui, ó. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Mesmo uma pessoa de boa procedência precisa avivar. Timóteo era um homem, quando você lê 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vê nas entrelinhas que ele tinha uma certa timidez. Ele tinha uma tendência
E ele tinha uma doença também, e Paulo até fala para ele tomar um pouco de vinho, porque ele tinha um problema intestinal. Timóteo tinha uma tendência assim de não acreditar muito nele. É tanto assim que Paulo fala assim: ó Timóteo, por você ser jovem, não despreze o fato de você ser jovem. Continue sendo um exemplo para os outros na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. São instruções que ele dá, porque Timóteo, sabe aquela pessoa que de vez em quando dá uma baixa? Bom, vocês não, vocês estão sempre alto, todo mundo aqui é 220, mas Timóteo, ele tinha umas oscilações assim. Não é bom de vez em quando alguém chamar a nossa atenção e falar assim: mantenha acesa a chama do seu dom? Porque alguns parece que estão dormindo, que a gente tem que ligar uma bateria, uma força. Aí eu lembro do filme do Super-Homem, que morreu. Aí o Batman teve a brilhante ideia de ligar uma turbina lá, uma força nuclear, naquele filme lá, um dos últimos do Super-Homem, que ele tinha morrido, não sei se morreu ou não, parece que morreu, mas ligou uma força atômica lá, poderosa, que ressuscita o Super-Homem. Será que a gente tem que ligar os crentes apagados assim, para poder nascer, reacender, gente? Eu estou brincando assim, mas a gente precisa ouvir uma palavra de ânimo, não é? Deus não nos deu o quê? Um espírito que produz temor e covardia, medo, na outra tradução. Mas, sim, deu um espírito, que nos dá poder, amor, autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. Talvez Timóteo, lembra da timidez? Tinha uma certa vergonha de se apresentar como cristão. Tem 3 tipos de cristãos. Tem cristãos que têm vergonha do Evangelho. Tem cristão que envergonha o Evangelho. Leva difamação, né? Ele envergonha o Evangelho, ele escandaliza, vamos dizer assim. E tem cristão que não tem vergonha do Evangelho, como Paulo falou em Romanos capítulo 1, 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Tem gente lendo a Bíblia nessa igreja. Benção. Então, meus queridos, a proposta é essa, nesses breves minutos que nós temos. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele já te deu esse dom. E esse dom, tanto pode ser o Espírito Santo, que é um dom. O Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente maravilhoso. Dom significa aqui... significa a palavra para dom, é carisma. Deus nos deu um presente, um carisma, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. E deu, além do Espírito Santo, ele deu dons também. Todos nós temos pelo menos um dom espiritual. Eu não sei qual é o seu dom espiritual, mas você tem pelo menos um. Um que predomina mais. E tem outros que também Deus nos dá para a gente atuar. Como é que eu sei qual é o meu dom? Mexa-se. Como é que eu sei qual é o meu dom? Descubra. Você vai fazendo algo e você vai descobrir onde Deus vai usar você. Então, aí precisa experimentar. Será que eu tenho o dom de ensino? Tenta dar uma aula. Será que eu tenho um dom de exortar, de animar uma pessoa? Tenta animar uma pessoa. Será que eu tenho o dom de servir? Esteja pronto para servir. Você vai descobrir. E você vai se sentir realizado. E as pessoas vão falar o que para você? Deus tem usado você na minha vida. Alguém tem falado isso para você? Deus tem usado você na minha vida. Significa que você está edificando, porque os dons foram dados para quê? Edificar o corpo. Dom é uma capacitação sobrenatural. Há uma diferença de dom para talento. Qual é a diferença de dom para talento?
O talento é algo que você tem uma facilidade para fazer. É alguma coisa meio nata, assim, já nasceu com você. Tem gente que nasce e tem um talento para jogar futebol. Não é verdade? Já tem uma voz, assim, um talento natural, canta bem. Tem um talento para aprender idiomas. O Hugo, por exemplo, pelo menos uns 3 aí, está falando, né, Hugo? Tem gente que tem uma habilidade para aprender. Isso é talento. Dom é uma capacitação extraordinária, espiritual, para edificar a igreja e abençoar os de fora também. Estão me entendendo? Agora, quando você pega o talento e você junta com o dom, que é isso? Não é? É uma coisa maravilhosa quando alguém já tem o talento de cantar, nosso pessoal aqui, e ainda se dispõe a servir a Deus para edificar o povo, é uma maravilha. Louvado seja Deus por isso. Então, gente, Paulo está falando que o cristão, ele não pode ficar se esfriando. Até uma vela, se você não cuidar, assim, um vento, apaga a velinha, não é? Apaga, fica fraquinha. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você se sente tão fraco, com uma luz tão pequenininha, Jesus não te apaga. Ele vem para colocar as mãos assim, te proteger, cuidar de você, para que essa chaminha nunca apague. Quando é que acende isso dentro de nós? Essa chama. Quando que é? Mantenha viva a chama do dom que está em você. Quando é que entra dentro de nós? Quando a gente nasce de novo. Quando a gente crê em Jesus. É o novo nascimento. Parece que Deus acende uma coisa, nossos olhos começam a brilhar. A gente enxerga o mundo com outro olhar. O nosso coração é transformado de um coração de pedra para um coração de carne. É por isso que, por que você está aqui, a igreja? Isso aqui é uma evidência, tomara que seja, na sua vida, que você ama o povo de Deus e você quer estar perto. Quem nasce de novo não quer viver isolado. Se ele vive isolado, ele esfria, mesmo quem nasce de novo. Quer ver um exemplo? A fogueira. Tira uma lenha da fogueira. Tá? O braseiro está lá, o fogo. Você tira um pedaço de madeira do fogo, uma lenha. O que vai acontecer com aquela lenha fora do braseiro? Esfria, apaga. Tá certo? Nosso culto está sendo transmitido? Tá? Eu quero também dizer para quem nos assiste que cristianismo é relacionamento. O que nos aquece é estarmos juntos. Se por um motivo ou outro a gente assiste um culto à distância, por questão de doença, está viajando, alguma coisa impede, tudo bem. Mas assim como o futebol é esporte de atrito, cristianismo não é esporte, é relacionamento, é contato, é vida na vida. Tá certo? A vida cristã é uma vida de responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo falou que a responsabilidade de Timóteo era avivar a chama. Por isso que cristianismo é uma vida, não é porque você conheceu Jesus e agora a vida fica no piloto automático, Deus faz tudo, eu fico na rede e as coisas vão acontecer. É Deus que mande Hugo lá para Kosovo, Josué lá para o Amazonas. Minha vida está feita, meu passaporte para o céu já está garantido. Não é assim. De jeito nenhum. Todo cristão é responsável pela sua temperatura espiritual. Pode substituir. Todo cristão é responsável pelo seu vigor, pelo seu bom ânimo, pelo seu fogo espiritual. Olha aqui um exemplo. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação o quê? A salvação de vocês, com temor e tremor. Isso quer dizer reverência, consciência de que Deus é santo, eu sou um miserável pecador. Então, Deus me ajude a desenvolver a salvação, a buscar os recursos que o Senhor me deu,
para que a minha salvação não fique estagnada, para que a minha vida espiritual não fique parada. Eu quero crescer, quero desenvolver, eu quero ser mais usado pelo Senhor, quero que o Senhor mude minhas deficiências de caráter, eu quero ser uma pessoa que fala a verdade, eu não quero andar em mentira, não quero ficar enganando, manipulando as pessoas, perdendo o controle com elas, sendo um viciado em qualquer coisa que seja. Eu quero pôr em desenvolvimento, eu quero ser parecido com Jesus. Ponham em ação. Ao mesmo tempo que a nossa responsabilidade, olha a parte de Deus. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Há uma parte nossa e há uma parte divina. E mesmo as coisas melhores que a gente fizer, Deus é que é o autor, porque de nós não há mérito, bem algum. Nós somos, com todo respeito, tranqueira, gente. Se não for pela misericórdia de Deus, de mudar nossa motivação, nosso coração enganoso, qualquer bem que a gente fizer, é Ele em nós, porque é Ele que efetua o querer e o realizar, para que quem receba a glória é eu, para que Ele receba a glória. Então, toda vez que você fizer algo e alguém te elogiar, fala assim: louvado seja Deus que me usou. Uma vez eu vi um cantor num congresso de pastores, ele fez tão bem aquela noite. Esqueci o nome dele. Mas o povo aplaudiu aquele cantor. Estênio Marcos. Alguns de vocês conhecem Estênio Marcos. Mas o povo gostou tanto, foi tão inspirador o culto. Aí, no final do culto, ele falou assim: gente, eu agradeço os aplausos que vocês deram aqui, mas isso aqui não para nós, a gente transfere para Deus. Nós somos apenas instrumentos dele. Então, que vocês louvem o Senhor. Obrigado. Mandou a honra a quem de direito, né? A.W. Tozer, um grande sábio, falou assim: nunca aceite pessoalmente qualquer glória. Sempre que alguém te elogiar, fala: obrigado, Senhor, que me usou. A glória é para ti. Porque Deus falou em Isaías: eu não divido a minha glória com ninguém. E ai de nós, de querer pegar um pouquinho da glória a quem de direito. Tá certo? Queridos, vamos avançar aqui. A salvação é de graça, mas o crescimento espiritual é uma ordem. Você recebeu a ordem de crescer espiritualmente. E outra coisa, Deus está fazendo de tudo para você crescer. Deus usa pessoas, usa um Timóteo na sua vida, usa um Paulo, usa a igreja, usa um pequeno grupo, usa um culto como esse, usa um livro de literatura bom, usa um curso que você faz, usa até cursos não cristãos para você aprender o que você não deveria fazer. Usa cursos de técnicas para nos ajudar a sermos melhores cristãos. Tudo isso é a graça de Deus derramada para o nosso aperfeiçoamento. Seu divino poder nos deu tudo. Quando a gente vem para a igreja, você ora em casa? Senhor, eu vou ao culto. Abençoe as pessoas que vão ministrar. Teus servos lá. Renove as forças. Abençoe o pessoal do louvor. Abençoe o pessoal do estacionamento, aqueles que têm o culto infantil, as tias, os tios que estão ali preparando o culto. Abençoa, Senhor, esse povo. Abençoe o pregador. Nós vamos à igreja para entregar, não para receber. Já ganhamos tudo, ó. Seu divino poder nos deu tudo. O que a gente ganhou? Ganhamos salvação, ganhamos a presença do Pai, ganhamos a presença do Filho, ganhamos a presença do Espírito Santo, ganhamos as grandiosas e preciosas promessas, ganhamos algo aqui, vocês se tornassem participantes da natureza divina. A gente só tinha a natureza humana, vem o Espírito Santo e nos dá a natureza divina. Você quer mais? Tem mais. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O Espírito Santo dentro de nós, às vezes ele nos faz sentir nojo do pecado. E tomara que a gente sinta nojo com frequência.
de fazer uma coisa que a gente não devia e falar, Deus meu, e bater no peito igual aquele cara que entrou no culto. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu sou mau. Eu sou egoísta. Eu sou vaidoso. Eu vivo comparando as pessoas. Perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor. O outro falava, eu sou bom. Eu vou à igreja. Eu contribuo. Eu leio a Bíblia. Eu jejuo. E o que Jesus falou? Aquele que batia no peito, o publicano voltou para casa satisfeito que Deus escutou a oração dele. Tudo isso é para corrigir nossa postura, mas Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos. Por isso, de novo, empenhe-se. A parte de Deus foi qual? Já nos deu tudo que a gente precisa. Qual é a nossa parte? Empenhe-se. Empenhe-se quer dizer o quê? Seja dedicado, seja esforçado. Faça valer a pena. Não que o que você faz vai aumentar, vamos dizer assim, é por isso que Deus vai te dar a salvação. Mas é porque Ele te deu. A gente vive em gratidão. Por gratidão eu vou me empenhar. Porque Deus me abençoou tanto, 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 que qualquer coisa que eu faça é nada, comparado com a riqueza que Ele deu para nós. Então, meus queridos, cresçam, porém, outra passagem. Vamos ler juntos? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, cresçam. Tem muitos versículos falando sobre isso. Olha aqui, ó. Aqui é uma base do Antigo Testamento que combina com o que nós lemos de Timóteo. Manter acesa a chama. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto, que era uma grelha, um altar grelhado, cheio de lenha por baixo, para sacrificar o animal, e o animal ser... Eita, está vivo o negócio aqui. O animal ser consumido pelo fogo, por isso que fala holocausto, o animal era consumido pelo fogo. Cadê? Queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo de vez em quando aceso. É isso? Acende uma vez por semana. É isso? Continuamente. O que é que o versículo que a gente leu fala? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Aqui era um altar. Não deve ser apagado. Altar que havia no templo, no Antigo Testamento. Hoje nós não temos mais altares. Você está comigo aqui? Isso aqui é altar? Isso é altar? Onde eu estou pisando? Não, isso é uma plataforma. Tem gente que chama isso aqui de altar. Os pagãos têm altares. A igreja não tem altar, assim, físico. Onde que está o altar hoje? Aqui dentro. O altar é aqui. Essa chama acesa, manter sempre, é minha comunhão com Deus. E dá trabalho. Por isso que a gente viu, empenhe-se, cresçam, empenhe-se, dá trabalho, pegar lenha. Os camaradas iam no mato, pegar lenha, cortar lenha, acender o fogo. Para a chama ficar acesa, você precisa do combustível, que é o quê? A lenha, a querosene, o óleo, que eles não tinham querosene, mas um tipo de óleo de azeite que pegava fogo. Estão entendendo? Hoje, como é que eu mantenho acesa a chama dentro de mim? Pegar a lenha é ler um texto. Não é ler um versículo. Eu leio só um versículo, tá bom. Eu só cheiro a Bíblia, parece até que a Bíblia é um pó, né? Tem gente que é assim, cheira a Bíblia, estou feliz, cheirei a Bíblia. Não, gente, leia a Bíblia com vontade, leia 10 capítulos, 5 capítulos. Ah, pastor, eu não posso. Eu também não posso, mas eu ligo aqui a Bíblia no aplicativo, e Paulo está falando, Pedro está falando, João está falando, eu estou aqui tomando meu café, estou concordando, Pedro. Pode falar, João, pode falar, Moisés. Você entendeu?
porções grandes da Bíblia vão aquecendo, abanando nossa vida. Quando você está sozinho, você e Deus, aquecendo o coração. Aqueles 2 discípulos, quando estavam andando, indo para Emaús, Jesus ressuscitado, se colocou do lado deles, e fala que Jesus expunha, tá certo, né? As Escrituras, aí eles falam assim, e o nosso coração ardia quando o Mestre nos expunha as Escrituras, e nosso coração estava pegando fogo. Tomara que você, lá e lê na Bíblia, aí talvez você fale assim, não, mas eu estou... Ainda Deus não falou comigo, continua daqui a pouco, é igual o fogo, você vai, os povos antigos que não tinham fogo, aquecia, pronto. De repente liga um versículo lá, se fala, puxa vida. Eu estava há poucos dias lendo assim, estava uma leitura monótona. Aí daqui a pouco eu abri, eu acho que foi 2 Pedro ou Judas, que fala assim, a fé não é de todos. Aí eu falei, o quê? A fé não é de todos. Falei, puxa vida, às vezes eu penso na igreja que está todo mundo ligado na fé. Não, tem gente aqui que não está ligado. Não se converteu. Não conhece Jesus. A fé não é de todos. Judas estava ali com a baita luz que é Jesus. Não teve fé. A gente acha que todo mundo que vai numa igreja evangélica... Não, eu frequento a igreja batista. Parabéns, mas o coração foi mudado? Deus acendeu essa chama no seu coração? Você já é um novo homem? Você já é uma nova mulher? É isso que faz a diferença. Porque frequentar a igreja não garante salvação para ninguém. E eu vou ficar muito triste quando a gente chegar no céu e alguns de vocês chegarem lá e falar assim, puxa Deus, mas eu frequentei a igreja há tantos anos. Deus vai falar assim, mas você não aceitou meu filho. Eu paguei caro por você. Eu dei a vida do meu filho por você. Você ia para a igreja, mas você não abriu seu coração para meu filho. Triste isso, hein? Triste isso, se você não tem salvação. Muito triste. Você não poderia sair daqui de hoje sem acertar isso com Deus e falar, Senhor, acende esse fogo aqui dentro de mim. Eu quero Jesus como meu Salvador. Sejam, vamos ler juntos? Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Está escrito aqui, sejam mornos, sejam indiferentes, sejam apáticos, sejam apagados. Não, gente. Aqui dá a ideia de entusiasmados. A palavra entusiasmos, eu fui consultar no dicionário de etimologia. Você sabia que a palavra entusiasmo é uma palavra que vem do grego? Esse entusiasmo, o tu, vem de theos, que no grego é Deus. Em é dentro, Deus dentro de você. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. E nós temos razões para serem as pessoas mais cheias de Deus desse mundo. Porque Ele já deu tudo o que a gente precisa. Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz, perdoar nossos pecados, cancelar nossa dívida, escrever nosso nome no livro da vida. É para a gente, se a gente acreditasse 10% disso, já mudaria a nossa vida. Não é verdade? Então, queridos, vamos nos colocar de pé. E que Deus faça com que nossa igreja seja um povo com um amor, com um fogo do Espírito. Aliás, você sabe como é que o Espírito Santo desceu? Como é que foi? Fogo. Os discípulos estavam orando depois da ressurreição, pedindo para chegar o Espírito Santo. Ele veio em forma de fogo. Nós somos sacerdotes hoje. O sacerdote pegava a lenha no Antigo Testamento. Nós somos chamados os sacerdotes, nação santa. Apocalipse fala que Ele nos constituiu sacerdotes. 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdote. Nós temos um sacerdócio. Nós não fomos chamados para o ócio, mas para o sacerdócio. Até rimou. Não é? Deu até poesia. Meus queridos, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus
aquecer, aumentar o poder dele. Tem um texto que fala assim, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. E o sentido ali é não abafar. Às vezes o pecado, a dureza de coração, restringe a força do Espírito Santo. Então vamos pedir para Deus para limpar, assim como o sacerdote tirava a cinza, simbolizando pecado, a gente confessar pecado, limpar esse altar do nosso coração, deixar ele confessar os pecados, para que o fogo, tirando a cinza, os restos ali, brilhe, acenda, expanda mais e mais. Ó Deus, aqui está, Pai, o altar, os altares, nossos corações. O Senhor ligou algo dentro de nós, essa vida tão maravilhosa. Lá em Efésios 2, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e o Senhor nos vivificou. E basta uma vez que o Senhor fez isso, não precisa fazer mais, porque a gente nasce de novo só uma vez. Mas depois que a gente nasce de novo, é o processo, é o crescimento rumo à maturidade. Senhor, alguns de nós, às vezes fica fraco, para no tempo, deixa de crescer, fica desmotivado, desanimado, às vezes decepcionado com alguém. Às vezes a gente se coloca numa posição de vítima. Às vezes por imaturidade nossa, nós começamos a ter pensamentos do mundo, a influência do mundo, amando o mundo mais do que o Senhor. E lá em Tiago 4, fala para a gente não amar o mundo, porque o Espírito Santo tem ciúmes. Ele tem zelo por nós. Perdoe quando a gente entristece o Espírito Santo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos ser cristãos mornos, cristãos apagados, cristãos que não abençoam a cidade, cristãos indiferentes. Senhor, nos perdoe. E obrigado por esses que estão sempre acesos, dispostos, dedicados. Tem tanta gente aqui que te ama demais. E nós estamos agarrados a Jesus, não a homens. Ó Deus, obrigado por essa convicção. Mas o nosso desejo é que toda a igreja seja uma comunidade fervorosa. Senhor, o nosso desejo é que, assim como em Atos, capítulo 2, o Espírito chegou de maneira tão poderosa, e o povo perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e sinais e maravilhas aconteciam, porque o Senhor transcende, o Senhor vem em nossa vida, e o extraordinário entra no ordinário, e milagres acontecem. Então eu peço a Ti, Pai, trabalhe em nossas vidas, para que sejamos uma comunidade contagiante. Onde a gente for, quem tiver contato com a gente, saiba que tem um homem, tem uma mulher de Deus, tem um adolescente de Deus, tem uma criança de Deus, tem uma família de Deus, que vive para o Senhor. Aviva, Senhor, como Abacuque orava, aviva a obra das Tuas mãos. Tem alguns aqui, Pai, que estão adormecidos, precisam acordar para a vida cristã, tomar passos, decisões de entrega, de adorar com tudo, com a vida. Meu querido, talvez você está passando algum embaraço, alguma situação, e gostaria que eu orasse por você. Quero orar por você. Levanta a sua mão. Amém. Amém. Você está pedindo socorro para Deus, um avivamento na sua vida.
Quero orar por você. Mais alguém? Amém. Talvez você não entregou a sua vida para Cristo. Ainda não acendeu dentro de você a luz do Evangelho. Ele falou: eu sou a luz. Quem me segue não anda nas trevas. Você aprendeu isso hoje. Eu quero Jesus. Eu quero que Ele hoje me receba como filho. Tem alguém? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Senhor, seus olhos viram as mãos levantadas. Abençoe essas pessoas. Aquilo que as atrapalha, desembarace o caminho. Abre portas. Ó Deus, que Teu Espírito Santo guie essa pessoa com conselhos sábios, sabedoria, capacidade para fazer boas escolhas. E que nessa semana, Pai, a gente procure se lembrar de separar tempo, comunhão contigo, ouvir músicas, louvores, falar com Jesus em oração, se deliciar na palavra. Nos ajude a amar a Bíblia, a saborear a Bíblia, a aproveitar esse livro fantástico que comunica a vida para nós. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito continue conosco, agora e para sempre. Amém.